Quando eu era criança, muitas vezes eu entrei em discórdia, confusão e briga com os meus irmãos. Mas eu não percebia isso enquanto criança. Porque enquanto criança eu queria estar no meu direito e na minha razão. Eu achava que eu estava certo, sempre. Como agora eu cresci e me tornei pai, eu fui compreender esse dilema quando os meus dois filhos se desentendiam e geravam confusão e briga um com o outro. Meu coração de pai sofria porque eu não fiz os dois para brigarem, eu os criei para que eles possam viver unidos. Assim, imagina a angústia e o coração de Paulo quando ele vê a igreja que ele amava em briga. Assim aconteceu com a igreja de Filipos. Entrou em dissensão, em discussão. E a lição de hoje vai falar um pouquinho sobre essa questão e vai nos ensinar como é que a gente pode solucionar esse problema da discórdia e da dissensão. Não sai daí. Hoje é domingo, dia 18 de janeiro de 2026. A lição fala sobre desunião em Filipos. O texto básico é Filipenses 2, de 1 a 3, e eu quero ler com vocês, porque aqui fala assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos da alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Quer dizer que a igreja estava realmente afetada pela rivalidade e pela discórdia. Ou seja, quando Paulo usa aqui a palavra grega eritheia, que ele já havia usado em Filipenses 1, verso 7, ele está descrevendo, então, aquilo que no meio do Império Romano acontecia com muita frequência, cada um querendo promover a si mesmo em vez de defender a causa de Cristo. E como é que isso acontecia? Na realidade, aqui na literatura grega, romana, este querer cuidar dos seus próprios interesses está muito estreitamente ligado à arrogância, ao orgulho, à vaidade pessoal. Aquilo que a gente comentou na lição de ontem, né? O espírito, o princípio básico da malignidade do pecado, dessa confederação da maldade, é o orgulho. Então, quando existem divergências, dissensão, confusão, briga entre irmãos, na família, entre marido e mulher, entre os crentes, é o orgulho que está querendo tomar o lugar. É a arrogância, é a vaidade pessoal, é a falta de pudor para dizer eu estou errado, me perdoa. E a falta de pudor do outro em dizer eu perdoo você. Nós somos de maneira muito drástica afetados pela maldade e pelo pecado. E aí a lição quer trazer para nós, através de Paulo, algumas dicas preciosas para a gente superar essas fraquezas que nos rondam. E pelo menos a lição traz 6 sugestões que eu achei muito interessante compartilhar com você nesta manhã. Quais são estas soluções possíveis sugeridas por Paulo? Primeiro, exortação em Cristo. Paulo está demonstrando o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa. Eu não posso olhar para o irmão que está me agredindo. Eu tenho que olhar para Cristo. Segundo, consolação de amor. O que significa isso? Que a gente deve amar uns aos outros. Quando a gente ama, a gente não provoca maldade. A gente não quer que o outro sofra. A gente quer o bem do próximo. Terceiro, comunhão no Espírito. A presença do Espírito Santo vai produzir unidade, porque é o Espírito Santo que
traz para nós o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Segundo está escrito em Gálatas, também aparece aqui em Atos 2,42 e 2 Coríntios 13,13. É o amor, é a bondade, a mansidão. O quarto aspecto colocado por ele é o afeto. Essa característica ela foi revelada na vida de Cristo. Afetos naturais, afetos pelas pessoas. Nós vamos ver isso retratado na parábola do bom samaritano, na parábola do filho pródigo. Jesus, até mesmo com o jovem rico, diz a Bíblia que Jesus o amou e ele saiu e nunca mais voltou. E o quinto aspecto é a compaixão. Jesus era uma pessoa movido por compaixão. Ele, vendo as multidões, ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, levadas para o matadouro. E por fim, por último, a unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que essas palavras que a gente acabou de falar agora. Unidade em pensamento, amor e propósito. Mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Filipenses 2, verso 5. Você entende, meu querido? Nós nunca vamos ter a ausência do orgulho dentro da igreja, porque essa é a essência do pecado. Volta e meia, quando tudo estiver bem, alguma coisa errada vai acontecer. E se você for verificar lá no fundo, você vai descobrir a razão, a causa, é o orgulho, é a vaidade. Então, vamos aprender a olhar para Cristo e tê-lo como nossa referência, como nosso modelo, como nosso exemplo. E que assim nós possamos viver dia após o outro, próximos, cada vez mais próximos da eternidade. Vamos orar. Senhor, nos ajude a entender a Tua bondade e a Tua vontade e deixar que Cristo nos transforme. E para isso precisamos da humildade. Transforma nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?